Beleza, povo? Estão aí em mais um vídeo na web, em mais uma correção. Agora uma correção de conhecimentos bancários. Aqui embaixo você vai ter um link para que você possa fazer download desse PDF, dessas questões que a gente está corrigindo. Nós vamos agora seguir então para mais uma questãozinha do nosso PDF já na tela. Vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. A questão diz o seguinte: no Sistema Financeiro Nacional, o Sistema Financeiro Nacional é composto. E aí ele vem trazendo para a gente um texto que vai referenciar sobre o que compõe o Sistema Financeiro Nacional. Um conjunto de instituições que se dedica a manter um fluxo de recursos entre superavitários, os poupadores, os deficitários, os tomadores ou investidores. E a pergunta é, considerando as diferenças entre os agentes, que nós temos os agentes normativos, os agentes operadores e os auxiliares, julgue, é correto afirmar que, e aí ele vem nos trazendo as questões. Os intermediários financeiros captam recursos junto ao público e investem na bolsa de valores. As instituições auxiliares, embora tentem captar junto ao público, investem no mercado imobiliário. Isso aqui é uma bobagem que é só para quem não entende absolutamente nada do que se trata que marcaria essa questão. Não tem sentido nenhum, não tem pé nem cabeça essa alternativa. A segunda, ele diz o seguinte: os intermediários financeiros monetários, ou seja, aqueles que criam moeda, e para criar moeda, você sabe, precisa captar dinheiro à vista. Então, os intermediários financeiros monetários, ou seja, aqueles que criam moeda, e para criar moeda, obviamente, eles captam dinheiro à vista, captam recursos junto ao público. Sim. O que são intermediários financeiros monetários? Criar moeda escritural é o que se faz, por exemplo, quando você emite o cheque. Você cria uma moeda que não existe. Eu posso emitir um cheque de 10 mil reais tendo só R$1 na minha conta. E eventualmente você vai aceitar esse cheque. Eu vou levar o que eu quiser comprar, o meu iPhone de 10 mil reais. E se esse cheque não tiver fundo, eu fico com uma dívida com você e criei moeda escritural, compreende? Então, essas instituições captam recursos junto ao público. Sim. Você faz depósito à vista. As que criam moeda escritural captam depósito à vista, depósito em conta corrente. Vão ter o chamado limite especial, que na verdade o limite especial nasce lá atrás, quando vem o cheque. Ele nasce na ideia de ter um limite para que você possa passar um cheque, eventualmente, que exceda provisoriamente os seus fundos ali. Então, os intermediários financeiros monetários captam recursos junto ao público e emprestam esses recursos, criando moeda escritural, correto? A primeira alternativa está correta. Segundo, as instituições auxiliares colocam em contato poupadores e investidores e não criam moeda escritural. Está correto. As instituições auxiliares no sistema financeiro, vou fazer um quadrinho aqui para a gente já. Nós vamos pensar naquelas que vão atuar sobretudo com valores imobiliários. Aqueles que vão prestar serviço, são prestadores de serviço, na verdade. Então eu vou ter as corretoras de títulos e valores imobiliários, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Eu vou ter aqueles operadores que vão fazer esse serviço de, eventualmente, colocar em contato. Eu posso pensar em instituição auxiliar, a própria B3, que hoje tem a CETIP, né? A Selic, porque são os centros de operação, de liquidação e de custódia. Eu posso pensar como instituição auxiliar, inclusive, até a bolsa de valor. Então está correta a alternativa B.
Já vou fazer um quadrinho para a gente ficar com isso aqui mais claro. Vamos ver a C? Intermediários financeiros monetários captam recursos junto ao público e emprestam esses recursos, criando moeda escritural. Correto. As instituições auxiliares colocam em contato poupadores e investidores. Correto. Criando moeda escritural. Aqui é que está o erro da questão, porque para criar moeda escritural, não tem como fugir. Você tem que aceitar depósito. Você precisa aceitar depósito à vista, você precisa eventualmente emitir cheque. E essas auxiliares não fazem nada disso. Então tá errado. D. Intermediários financeiros não monetários captam depósito à vista. Não, quem capta depósito à vista é intermediário financeiro monetário. E as instituições especiais não captam depósito à vista. Errado. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre essas chamadas instituições especiais, e que na verdade é o que a gente chama de um subsistema de intermediação. E instituições especiais fazem depósitos especiais. Isso aqui ficou maravilhoso, né? Enquanto as instituições auxiliares auxiliam o Banco Central a regular o sistema. Não, está errado. Então a resposta aqui é mesmo a resposta B, de boletas, é a resposta correta. Os intermediários financeiros monetários captam recursos junto ao público e emprestam esses recursos, criando moeda escritural. As instituições auxiliares colocam em contato o poupador e o investidor e não criam moeda escritural. Deixa eu ver aqui para colocar um quadrinho para você, onde a gente possa usar alguns elementos aqui para deixar uma explicação bacaninha para você sobre esse assunto. Nós vamos pensar então aqui. Nós vamos pensar aqui da seguinte maneira. Aqui, agora sim, muito bem. Nós vamos pensar aqui da seguinte maneira. Nós vamos levar em consideração aqui que nós temos... nós vamos pensar num subsistema normativo. Essa é a primeira divisão quando eu for pensar no sistema financeiro nacional. O primeiro subsistema que eu imagino é um subsistema normativo. E esse subsistema normativo eu vou ter o que a gente vai chamar de entidades normativas e as entidades que fiscalizam. As que fiscalizam, nós temos o Banco Central do Brasil, a CVM. As que normatizam, nós temos o CMN, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, e aqui nós temos a Previc, e aqui nós temos a SUSEP, por exemplo, ok? Então o que eu te mostrei aqui em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o que eu estou te mostrando aqui é a divisão do sistema financeiro nacional. Ele vai se dividir num subsistema normativo. Nesse subsistema normativo eu vou ter o CMN, que é um órgão, pertence ao Estado. E esse órgão, inclusive, ele sempre foi ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Agora mudou, porque o Paulo Guedes agora é ministro da Economia e abaixo dele nós não temos mais ministro de Planejamento e nós não temos mais ministro da Fazenda. Então tem o ministro da Economia, tem o secretário da Fazenda que compõe o CMN e o presidente do Banco Central. Esses aqui são os órgãos que fazem resoluções, ok? Deixa eu ver se está bem na tela aqui. Tá. Esses são órgãos que fazem resoluções. Bom, a partir disso,
A partir disso, eu tenho um sistema que é um sistema que opera. Então, um sistema normativo e um subsistema operador. Acho que está bem em cima de mim agora, vou ter que mudar, eu acho, isso aqui. Ó. E um subsistema operador. Qual é a ideia desse subsistema operador? Esse subsistema operador é aquele cara que vai fazer. Tem aquelas entidades que vão ser responsáveis pela operação no sistema financeiro. É isso. Assim, nada além disso mesmo. Assim, é isso mesmo. Então aqui, por exemplo, nós vamos encontrar... Deixa eu tirar aqui. Aqui nós vamos encontrar, por exemplo... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa mais organizadinha. Banco comercial, banco de desenvolvimento. Nós vamos encontrar aqui banco de investimento. Nós vamos encontrar diversas entidades nesse sentido. Eu vou dividir aqui direto a tela para cá, só para ir anotando aqui com mais facilidade para você, tá? Depois eu junto as duas telas para a gente conversar de novo. Beleza. Então, nesse sistema que opera, eu vou ter instituições monetárias, por exemplo, e vou ter instituições não monetárias. Então aqui, quando eu falo em monetárias, eu posso pensar, por exemplo, num banco comercial, eu posso pensar numa cooperativa de crédito, eu posso pensar num banco múltiplo com carteira comercial. Quando eu penso em instituições que não são monetárias, são aquelas que vão captar depósito a prazo, basicamente. Então eu posso pensar em banco de desenvolvimento, eu posso pensar em banco de investimento, eu posso pensar aqui numa sociedade de arrendamento mercantil. E eu vou ter um outro, dentro desse subsistema operador aqui, onde eu vou ter essas instituições que são monetárias, que eu poderia dividir até instituições monetárias, instituições não monetárias, e poderia colocar as instituições auxiliares. Qual é a ideia das auxiliares? As instituições monetárias, elas captam depósito à vista e depósito a prazo. As não monetárias só captam depósito a prazo. As auxiliares não captam depósito. Então, vou poder colocar aqui, ó, não captam depósito. Captam depósito a prazo. Captam depósito a prazo e à vista. É só essa diferença? Não, não é só essa diferença, mas o que isso vai representar. Captar depósito à vista significa criar moeda escritural. O captar depósito a prazo não quer dizer, por exemplo, o banco de investimento, ele é uma instituição que capta depósito a prazo e que também consegue atuar como auxiliar. Ok? Mas ele não cria moeda escritural, porque instituição não monetária não cria moeda escritural. As auxiliares, aí eu vou ter aquelas que, por excelência, elas vão trabalhar sempre fazendo esse serviço. Sempre, vou botar entre aspas aqui, ó, prestando serviço. Prestando que tipo de serviço? Eventualmente o serviço de fazer essa ponte entre a bolsa de valores e o acionista e a ação. Então você vai ter corretora de títulos e valores imobiliários. Para você acessar a bolsa de valores, você aqui, ó,
Para que você possa acessar a Bolsa de Valores e comprar uma ação, você vai precisar de uma corretora de títulos e valores imobiliários, ou uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, ou um banco de investimento. E do outro lado vai ter uma outra pessoa que vai ter também a sua bolsa de valores, o seu banco de investimento. E a partir daí você vai fazer a transação, você vai dar dinheiro, essa pessoa vai te dar a ação. E no meio disso aqui está a bolsa de valores. Essa relação que eu estou te contando aqui é uma relação que acontece entre esses caras aqui, ó, esses caras todos são auxiliares. E o banco de investimento é uma instituição não monetária. Ele chega a receber depósito a prazo, mas não cria moeda escritural. Compreende? E a gente ainda vai ter um outro cara aqui no meio do subsistema operador, vai ter uma outra categoria de instituições que a gente chama que são instituições que são agentes especiais, que são a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES, que são agentes especiais porque eles têm um papel estabelecido por lei como agente do governo. Por exemplo, a Caixa trabalha com habitação, ela administra o FGTS e por administrar o FGTS e utilizá-lo, ela consegue oferecer um crédito habitacional que é imbatível, porque o dinheiro que ela tem vem do FGTS, que é um dinheiro muito barato. O Banco do Brasil é uma instituição que trabalha com crédito rural. O BNDES é uma instituição que trabalha com repasses para empresas. Então ele vai ter subsidiárias como BNDES Participações, vai trabalhar com determinados fundos constitucionais, com alguns programas, vai receber subsídio para repassar a bancos de desenvolvimento, subsídios para repassar a determinados segmentos do mercado brasileiro. Esses agentes especiais, a gente vai dizer de maneira geral que eles, ao mesmo tempo que eles operam, eles também, ao mesmo tempo, olha o que eu vou te dizer, ó. Ao mesmo tempo que eles operam, porque você pode abrir uma conta na Caixa, não pode? Pode abrir uma conta no Banco do Brasil. Se você tiver uma empresa, você eventualmente, se for uma empresa de âmbito nacional, pode recorrer ao BNDES. Então a gente vai dizer que eles são pertencentes ao sistema operador, por isso eles operam. Mas que de certa forma, às vezes podem ser vistos como pertencentes ao sistema normativo. E o grande pulo do gato é você conseguir olhar uma questão e saber, diante dessa questão, como é que eu me posiciono? Se a questão estiver falando de BB, de CEF, de BNDES, eu me posiciono como sistema operador? Ou como sendo esses participantes do sistema normativo? A primeira coisa que você tem que ter com você é que a regra é sempre pensar esses caras como operadores, porque é o que eles são acima de tudo. Mas entender que o desempenho deles, que as atribuições deles, eles são agentes especiais, porque em meio às atribuições eles vão ter algum diferencial. A Caixa, FGTS, BB, repasses, BNDES, subsídios. Então, se a questão estiver falando para você sobre o desempenho dessas instituições, sobre as atribuições dessas instituições, você pode pensar que ela está se referindo ao fato de eles terem algum caráter normativo.
Agora, de maneira geral, as questões vão se referir sempre a eles como instituições agentes especiais ou apenas agentes participantes do sistema operador, que a gente vai chamar de sistema operador ou ainda de sistema de intermediação, ok? Eu quis aproveitar essa questão para poder, como a gente sempre faz aqui, tentar ampliar, te explicar um pouco mais, ir um pouco além com você. Se fosse só para dizer a letra, não precisava nem de vídeo, podia ser só um texto marcando a letra, né? Então a ideia é aproveitar para te trazer um pouquinho mais de conhecimento. O sistema financeiro nacional se divide em um subsistema normativo e um subsistema operador. O subsistema operador tem instituições monetárias, não monetárias, e eu tenho as auxiliares. As auxiliares podem conter instituições que são não monetárias. Por exemplo, o banco de investimento. Ok? Essa é a principal divisão. E no sistema operador intermediário eu tenho 3 instituições que são agentes especiais. Porque tem, desde que nasceram, um porquê de existir especial. A Caixa não é um banco, é uma caixa. É mais que um banco. É verdade. Tem um cunho social. Nasceu como Banco dos Escravos. O Banco do Brasil foi o primeiro banco do Brasil. Foi inclusive o Banco Central brasileiro. Ele nasceu, pense que ele nasce lá atrás com Dom Pedro. Então ele nasce apoiando toda a indústria rural. É para isso que ele nasce. BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Depois que ele vem com essa ideia de desenvolvimento econômico, depois que ele vem com essa ideia de desenvolvimento social, mas é econômico. Então a ideia é auxiliar empresas, auxiliar a manutenção de empregos, do crescimento do país. E aí vem essa ideia dele poder disponibilizar de subsídios para determinados setores estratégicos da economia brasileira. Ou seja, o dinheiro, o governo pode repassar por meio do BNDES subsídio para alguma categoria. Por exemplo, como se fez no governo Dilma, porque queria aumentar os créditos, o número de caminhoneiros. Acreditava-se na época que seria bom. Então deu-se muito subsídio para a compra de caminhão e aumentou muito a frota do Brasil de caminhão. Isso fez com que o frete caísse. E hoje os caminhoneiros são uma categoria que coloca o governo em xeque muitas vezes. Porque tem muito caminhoneiro, o frete, oferta e procura, né? O frete ficou muito barato e o custo deles é alto e todo o transporte brasileiro de mercadorias é feito via terrestre. Então, muitas vezes, os caminhoneiros vão lá e colocam o governo em xeque, o governo fica tendo que se virar com essa questão. Mas, enfim, espero que tenha auxiliado um pouco a sua contribuição. É isso. Aqui embaixo você tem o link com as demais questões que eu estou corrigindo durante a semana. Por enquanto, você dá like no vídeo, você compartilha esse vídeo maravilhoso. A gente se fala no próximo, amanhã. Por enquanto é isso. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.